Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo preparando as nossas marmitas, a organização alimentar da semana. Eu vou te mostrar hoje um pouquinho do meu preparo da semana, marmitas, refeições, tudo que você precisa saber para você se alimentar melhor e emagrecer. Se você não me conhece, me chamo Júlia Borges, sou personal online, já emagreci mais de 15 quilos, treinando em casa e me alimentando bem, sem passar fome, e aqui nesse canal você vai encontrar treinos, alimentação, vlogs, tudo para você ter uma vida mais saudável e emagrecer sem sofrimento. Então já deixa o seu like e se inscreve para esse vídeo chegar a mais mulheres que também querem emagrecer, treinando em casa e se alimentando bem sem sofrimento. Hoje o nosso preparo vai ser os legumes, eu vou fazer um frango ao creme de milho e para acompanhar um arroz branco delicinha. O frango ao creme de milho é uma ótima estratégia para montar marmitinhas se você quiser congelar, porque como ele fica com um creminho, quando você descongela, o frango não corre o risco de ficar seco. Eu já ensinei para vocês aqui como que descongela para sem ficar seco, mas é mais uma coisinha para ajudar a sua refeição ficar um pouco mais suculenta, digamos assim, o frango ficar mais suculento. Então vamos embora. Vamos começar pelo creme de milho. Aqui eu tenho uma lata de milho já escorrido, sem a água, meia xícara de leite, estou usando semi-desnatado, xícara padrão, tá, gente? Xícara de chá pequenininha, medida padrão 240 ml. E eu vou usar também 2 colheres de sopa de creme de ricota light. Vou temperar com uma pitadinha de sal, depois a gente ajusta o sal na panela se precisar. E vamos bater. Olha só a consistência que fica, gente, ele fica já bem consistente, tá? E o cheiro de milho que sobe já, nossa, eu amo tudo que tem milho. Agora a gente vai reservar esse creme aqui pra fazer o frango. Aqui eu tenho 1 kg de filé de peito cortado em cubos. Eu gosto de cortar em cubos porque como vai para marmita, é muito bom cortar em cubos porque facilita depois você comer, não precisa ficar cortando, mas você pode fazer ele em filés também ou em tiras. Eu vou temperar com 1 colher de sal rasa. Eu gosto sempre de usar essa medida de 1 colher de sal rasa para cada quilo de carne. 1 colher de chá de lemon pepper, 1 colher de chá de páprica defumada, e 1 colher de chá de açafrão. Esses temperos combinam muito com frango. Aqui na minha panela, ela já tá bem aquecida. Eu tô usando a panela de pressão porque é o meu fogão elétrico e o meu fogão ele não tem um calor muito bom para fazer grelhados, então eu uso a minha panela de pressão para grelhar bem. Eu vou usar 1 colher de chá de banha de porco. Essa aqui a minha sogra trouxe direto de Minas, natural. Vou deixar esquentar bem essa banha de porco. Uma dica que ajuda muito é quando você colocar aqui a sua carne, o seu frango, e ele não ficar soltando muita água, é você tirar um pouco antes esse frango aqui já descongelado da geladeira, uns 15, 20 minutos para deixar ele o menos gelado possível, porque se eu colocar um frango aqui que acabou de sair da geladeira nessa panela, ela vai acabar esfriando e vai soltar água. Faz o corte dela e deixa uns 10, 15 minutinhos ela fora da geladeira antes de você cozinhar, para ela ficar o menos gelada possível, tá? Ela fica fresquinha, né? Não pode deixar muito tempo, mas o ideal é que ela não fique tão gelada para quando você colocar aqui não dê um choque térmico. A panela já tá bem quente, vou começar colocando esse frango todo aqui dentro. Eu vou espalhar ele bem no fundo da panela e não vou mexer mais. Ele vai ficar aqui, quanto menos eu mexo, menos água ele solta. Ó, coloquei o frango todinho, ele vai tostar aqui com o calor. E quanto menos água ele soltar, melhor. Enquanto o frango tá lá, eu vou picar meia cebola pro arroz, meia cebola para o frango. Bora dar aquela choradinha, né, gente?
Ai, Deus. Meia aqui. Meia pra cá, meia pra cá. E aqui o alho, a pessoa chorando aqui. E aqui o alho, eu gosto de triturar ele. Eu compro ele descascado já. Ai, Jesus. Eu compro ele descascado e trituro ele no processador com um pouquinho de azeite e sal, bem pouquinha coisa. E aí eu faço bolinhas com ele, ó. E aí ele fica assim congelado. E aí eu só tiro e vou colocando, sabe? Pra mim tem que ter dado super certo, assim. Aí quando ele vai acabando eu vou repondo. Eu não acho que perde o gosto, nem nada disso, sabe? Aí eu deixo assim no congelador nesse potinho e ele rende bastante e dura bastante. Eu compro um saco de 1 quilo, então é bem bom. Tem funcionado assim pra mim. Vou fazer um arroz pra acompanhar esse frango, mas a minha chaleira elétrica, ela estragou e o meu fogão elétrico, ele demora muito. Então eu vou já colocar o arroz pra fazer, porque ele vai demorar um pouco mais. Eu sempre geralmente fervo a água na chaleira elétrica e coloco água quente já no fogão elétrico, porque esse fogão elétrico ele tem fogo meio baixo, ele não tem uma potência tão alta, sabe? Então eu já vou começar a fazer o arroz para dar tempo de ficar pronto, não demorar muito. Pro arroz eu gosto de refogar um pouquinho de azeite só, pode ser banha de porco também, mas o azeite tá aqui na mão, eu vou usar já o azeite. Vou deixar ele esquentar um pouquinho, só um fiozinho, tá vendo? Para refogar a cebola e o alho aqui. Eu ainda nem mexi no frango, então ele tá começando a dar uma tostadinha embaixo, mas ainda não precisa mexer, tá vendo? Ele tá branquinho, então deixa ele ali ainda. Quando o creme de milho entrar aqui, ele já vai estar praticamente pronto, é 1 minutinho só pro creme de milho encorpar. Então o frango vai ficar pronto aqui, o creme de milho termina de cozinhar rapidinho. Vamos refogar esse alho aqui e a cebola. Ainda tem um pouquinho de água, mas tá subindo um cheirinho tão gostoso que eu quero mexer nele pra vocês verem, ó. Agora aqui eu vou dar uma mexidinha nele. Olha que lindeza já tá esse frango, gente. Ele vai tostar mais um pouquinho e daqui eu entro com o creme de milho. Eu tava quase esquecendo de colocar o alho e a cebola aqui. Eu vou colocar aqui e enquanto ele dá a última refogada, aí já refoga o alho e a cebola junto. Tudo isso aqui, todos os temperos é para você construir sabor, porque o frango, ele é neutro. Então, quanto mais tempero você coloca, mas também não precisa ser demais, né? Coloca os temperos que você gosta. Alho, cebola, sal na medida certa, isso aqui vai trazer sabor pro seu franguinho. O alho e a cebola já refogou. Eu vou colocar aqui, geralmente eu faço 1 xícara de arroz por semana para as marmitas minhas e do meu marido, tá? Dá certinho. Então, 1 xícara de arroz. Aqui eu tô colocando água em temperatura ambiente, mas eu gosto já de ferver e colocar ela já fervida, porque cozinha mais rápido, né? Mas como eu comentei, a minha chaleira elétrica estragou e eu preciso pedir uma urgente, porque sem chaleira elétrica não dá para viver. Eu gosto de ferver, colocar em tudo, na louça, no pano de louça. Nossa, derreter tudo com água quente. Cada xícara de arroz eu sempre coloco 1 colher de chá de sal. Dá aquela mexidinha. Tampamos e deixamos cozinhar, né? Arroz é o clássico da culinária brasileira. Vamos entrar com o nosso creme de milho. Nosso frango tá bem lindo, ele tá bem cozidinho, bem amarelinho. A gente vem com o creme de milho. Nossa. Gente do céu, isso aqui vai ficar delícia demais, hein? Ai, como é difícil fazer dieta, né? Cara, você está fazendo errado, só pode. Olha isso aqui. Oh, Senhor da misericórdia. Agora a gente deixa aqui, ele vai reduzir um pouquinho, mas é assim, coisa de 2 minutinhos, tá, gente? Dá uma reduzida no leite, ele ficar um pouquinho mais grossinho, ele já tá bem grossinho, já poderia ser assim, mas é só pra ele dar uma apurada, cozinhar um pouquinho o milho, vai ficar uma delícia. Gente, olha isso aqui, que delícia! Isso aqui com arrozinho, nossa, maravilhoso, vai ser meu almoço de hoje já. Ontem eu já higienizei todas essas frutas aqui
uva, tomatinho, o alface. Um pé de alface dá certinho nessa centrífuga aqui, ó, e dá para uma semana para nós, para mim e pro meu marido. E aqui ainda tem uma mão que não acabou ainda dessa semana, então logo eu já vou cortar outro. E agora nós vamos fazer os legumes. Amanhã eu vou fazer abóbora com carne de panela, que vai ser a segunda opção, então a abóbora tá aqui. E eu vou fazer agora brócolis com cenoura. Vamos pegar a cenoura aqui. Cenourinha. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que não falta no meu freezer é hambúrguer porcionado. Aqui tem 120 gramas de hambúrguer de A100. Eu compro ele em peças no mercado, né? Na Swift, geralmente a gente compra em peças de 1 kg. Eu trituro ele no processador com cebola, alho, já os temperos. A cebola traz umidade pra carne, então é muito bom colocar cebola. E aí coloco 120 gramas, que vai virar 100 gramas de hambúrguer, porque ele perde água. Aqui eu já porcionei também, ó, franguinho em cubos. Esse aqui eu gosto de fazer na air fryer com espetinho, ou também posso fazer na air fryer para acompanhar uma salada. Enfim, já tem 120 gramas de frango aqui temperado com shoyu, sal e páprica defumada. E também tem aqui outra marinada de frango temperada com açafrão. Que mais que eu coloquei aqui? Açafrão, páprica defumada e mostarda e sal. Já deixo prontinho, porcionado em 120 gramas, ó. Isso aqui não falta no meu freezer. Frango, hambúrguer para os jantares da noite. Ali tem o alho, pão francês congelado, sempre um frangão aqui. Frutas congeladas, eu já deixo tudo para bater vitamina durante a semana. Suco detox porcionado. Ó que beleza. Se você não gosta de fazer marmita, só o fato de você fazer esses preparos de lanchinhos pra semana, pra janta principalmente, que a gente tá mais na correria, já ajuda muito. Uma coisa que eu e meu marido vamos fazer a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, também é etiquetar. A gente vai separar tudo certinho, nós compramos uma etiquetadora para organizar mais o freezer e deixar mais porcionado também as proteínas. Eu vou mostrar nos próximos vídeos. A etiquetadora ainda tá pra chegar. E o último preparo do dia vão ser os legumes. Inclusive, gente, deixa eu falar pra vocês, eu tenho essa tábua aqui, tem várias coisas de bambu na minha cozinha, né? E fica tudo preto. Eu já coloquei água sanitária, já coloquei que boa, né? Nossa, eu não consigo tirar esse preto aqui. Saco, né? Coloquei no sol. Enfim, se alguém tiver uma dica, me ajuda nos comentários, tá? E eu não faço, gente, aquela coisa arada de uma vez só. Eu vou fazendo assim, vou separando um pouquinho por dia. Durante a semana, às vezes eu faço alguma coisa. Mas é assim, uma horinha. Ontem eu porcionei os hambúrgueres. Fiz as marinadas de frango. E higienizei a alface, higienizei ali as frutas, né? Aí, que são coisas assim que não estragam com facilidade, então eu já fiz no sábado. Hoje, domingo, eu já vou fazer os legumes, um almocinho, que eu já faria um almocinho pra mim, como meu marido tá trabalhando, já vou fazer um almocinho pra mim e já vai ficar pra semana. Então, uma dica também é você nunca cozinhar pra um dia só, sabe? Já vai pra cozinha, pensa numa quantidade um pouco maior pra você começar a ter uns preparos no seu freezer. Mesmo que você não seja fã de marmitas, tem que ter alguma coisa pré-pronta na geladeira. Não tem como você deixar tudo para você fazer todo dia. Porque corre muito risco de você comer coisas na correria. Isso aqui eu vou ralar para as saladinhas da semana. E fica muito cansativo, né? Eu trabalho dia de semana, mesmo que eu trabalhe em casa, eu trabalho direto, então deixar tudo pronto facilita muito. Semana passada, quem me acompanha nos stories lá no Instagram, eu fiquei até meio off porque nós estávamos sem água. Eu peguei uma gripe. O meu marido trabalha muito na rua, então ele pegou um resfriado e passou pra mim. E aí ficamos nós dois meio resfriados. E imagina, sem água direito, resfriados os dois, a chance de a gente acabar comendo qualquer coisa, gastando além do iFood, sabe? É assim,
enorme, né? Então, o que eu fiz? Eu não consegui fazer o cardápio da semana por conta da água, né? Acabou bem na verdade, a gente teve um vazamento aqui no apartamento, teve que deixar a água desligada até arrumar. E aí, a gente tinha que usar a água e já fechar para não ficar vazando, né? Então, eu tomava banho, fazia umas coisinhas e fechava. Só que como eu tinha opções no freezer, tinha já carne moída pronta, eu só fiz um arrozinho, lavei uma folhinha, fiz umas coisas assim bem breves, rápidas, práticas e rápidas. Já tinha feijão congelado também, então eu consegui ali 3 dias eu fiquei tranquila porque eu já tinha opções prontas. Se eu tivesse que cozinhar do zero, tudo, nossa, a gente ia ter que sair para comer fora, sabe? E às vezes é um gasto desnecessário que você não tá planejando. Você pode gastar com outras coisas, né? Pode sair para jantar, sabe? Então, assim que eu gosto. E comer fora todo, né? Sempre. Primeiro que é um gasto, e segundo que você não sabe o que foi naquela comida, você não sabe como é que foi preparada. Então, se você tem a oportunidade de fazer em casa, deixar tudo arrumadinho, não tem coisa melhor que isso. Somente uma salada, as frutas, higienizar, é um caminho, eu falo que é um caminho sem volta. Ó, nosso arrozinho tá terminando de cozinhar. Eu já vou até desligar ele, porque com o próprio calorzinho aqui, ele já termina de cozinhar. E aqui eu já coloquei a cenoura. A cenoura eu sempre coloco primeiro porque ela é mais dura, né? Ela demora um pouquinho mais para cozinhar. Então eu coloco a cenoura primeiro, um pouquinho de azeite, uma pitadinha de sal. Depois eu vou temperar mais, mas eu vou colocar primeiro só o sal e o azeite. Vou deixar ela refogar aqui um pouquinho. E agora vamos higienizar esse brócolis. Deixar ele escorrendo um pouquinho. Geralmente eu escolho uma variedade de 2, 3 legumes para fazer cozidos. E aí o alface na semana com mais opções de salada. Ali eu tenho pepino, tomate e manga para montar a salada. Ah, e eu vou ralar cenoura também. Nossa, essa semana vai ficar bom o negócio, hein? Fazer saladinha. E aí dá para montar a salada junto no almoço ou deixar a salada mais para noite. Temperei os legumes com chimichurri e lemon pepper. Chimichurri foi uma indicação de vocês aqui nos comentários. Já estão prontos. O legume, eu nunca deixo ele muito molenga, porque como ele vai esquentar depois no micro-ondas, ele chega no ponto no micro. Então eu deixo ele sempre al dente. Aqui eu já ralei a cenourinha, o pepino também e higienizei uns tomatinhos cerejas também. E esses potinhos aqui, gente, são excelentes, porque eles vedam muito bem. E esse aqui dura a semana inteira assim, intacto na geladeira. Eu gosto de combinar esse aqui para fazer salada junto com alface. Nossa, é uma delícia. E essa quantidade que eu mostrei para vocês, de 1 xícara de arroz cozida e 1 quilo, na verdade tinha até menos que 1 quilo de filé de peito, tinha 800 gramas, tá? Eu lembrei agora que eu separei no pacotinho 800 gramas. Então renderam 6 marmitas com 80 gramas de arroz e mais ou menos 100, 120 de frango. E o saldo de ontem e hoje, ontem eu já porcionei como eu mostrei para vocês, eu higienizei as frutas. Hoje também fiz esses cortes aqui das frutas e verduras. E o saldo de hoje foi esse aqui. Amanhã tem mais. Segundo dia dos nossos preparos, hoje vai ter carne de panela, abóbora cabotiá e purê de batata baroa. O marido tá em casa, então vou fazer um almocinho fresquinho que já vai ficar como uma segunda opção do nosso cardápio da semana. Pro purê, eu cozinhei algumas batatinhas só que tinha na minha geladeira já. Coloquei um pouquinho de sal e leite, vou bater e para vocês verem a cremosidade desse purê. Se você não experimentou ainda a batata baroa, só experimenta. Com carne de panela, isso aqui fica maravilhoso. Carne de panela já tá bem refogada. Olha que belezinha. Aqui eu coloquei cebola, alho, sal e páprica defumada. Agora eu vou completar com água e pressão por 50 minutos. Carne de panela pronta, estou deixando ela aqui dar uma reduzida, mas olha só. Ela tá desmanchando, gente. Aqui nós temos o purê de batata baroa, fiz um purezinho de abóbora também, bem pouquinho, e também fiz abóbora na air fryer, que eu já mostrei também em outro vídeo para vocês como que eu faço essa abóbora. Eu só
pré-cozinho ela no micro-ondas e depois tempero e air fryer para ela ficar mais douradinha por fora e macia por dentro. Aqui eu já montei uma saladinha, já estou organizando o almoço para eu e o marido almoçarmos. Estávamos assistindo a palavra junto do culto ontem. Como ele estava trabalhando, a gente não conseguiu assistir, então nós estamos terminando de assistir e também vamos almoçar já já. E esse foi o nosso cardápio da semana. Se você quiser saber com mais detalhes como eu faço a carne de panela, o purê de batata baroa e a abóbora no air fryer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que você pode assistir com mais detalhes. Eu fiz em outro cardápio, então eu preferi já deixar esse cardápio, não colocar tantos detalhes na carne de panela e do purê, e mostrei mais o preparo do frango ao creme de milho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.